Este vídeo apresenta alguns dos procedimentos de operação e segurança de picadores de galho Vermeer. Os componentes e controles da sua máquina podem ser diferentes dos exibidos neste vídeo, mas a maioria das funções é semelhante. Seu picador de galhos está equipado com recursos de segurança úteis para protegê-lo de ferimentos graves, mas as práticas seguras de trabalho são essenciais para a prevenção de acidentes. O uso incorreto da máquina pode resultar em acidente grave ou morte. Para sua segurança e a dos demais, tenha cuidado e bom senso. Este vídeo é um complemento aos manuais da máquina e não contém todas as instruções necessárias para operá-la adequadamente. Antes de operar, os operadores devem ler e entender bem os manuais do operador e de manutenção, e as instruções e sinalização de segurança na máquina. A Vermeer fornece cada máquina com 2 manuais do operador. Um está na biblioteca de recursos enviada com a máquina. O outro fica na caixa preta na máquina para estar sempre perto do operador. Pause o vídeo e revise as informações a qualquer momento e consulte o manual do operador para reforçar o que aprendeu. Apenas pessoas responsáveis adequadamente treinadas devem operar um picador de galhos. Aprenda os controles, a operação e o uso da máquina sob a supervisão de um operador treinado e experiente. O operador deve estar familiarizado com as regras e regulamentos do canteiro de obra e ser física e mentalmente capaz de operar a máquina com segurança. Antes de examinar os equipamentos de proteção individual, lembre-se: não use joias como anéis, relógios, colares ou pulseiras. Não use roupas folgadas e prenda cabelos compridos. Todos no canteiro de obra devem usar os seguintes equipamentos de proteção: calçados de segurança, óculos de segurança envolventes ou óculos de proteção, um capacete e proteção auditiva. Contate um especialista ambiental para determinar o nível de proteção auditiva necessário no canteiro de obra. Se estiver trabalhando próximo a um local com tráfego, use roupas refletivas. Se usar luvas, assegure que tenham punhos justos. Luvas com punhos largos podem se prender em um galho e puxá-lo em direção ao mecanismo de alimentação ou às facas do picador. Ao operar com um controle remoto, os requisitos de equipamento de proteção individual são os mesmos de quando se opera nos controles da máquina. Consulte o manual do operador para mais detalhes e os requisitos de equipamento de proteção individual que possam ser específicos de sua máquina. Primeiro, explicaremos os controles e funções da máquina, como o tambor de corte, rolos de alimentação, botão segurar para operar, reiniciar, calha de descarga e operação do guincho opcional. A alavanca da embreagem do tambor de corte engata e desengata o tambor de corte. Os picadores de galhos Vermeer possuem barras de controle e de desligamento da alimentação. As barras de desligamento têm uma função: parar rapidamente os rolos de alimentação. Os atuais picadores Vermeer têm uma barra inferior de desligamento ao longo da parte inferior da mesa de alimentação. Modelos com mesas de alimentação fixas também têm uma barra superior de desligamento acima da alimentação. O operador pode ativar qualquer uma das barras para desligar os rolos de alimentação em uma emergência. É importante para a sua segurança verificar se esse sistema está funcionando corretamente. Analisaremos esse processo quando falarmos sobre a preparação da máquina. Algumas máquinas também estão equipadas com uma alavanca para aumentar ou reduzir a velocidade dos rolos de alimentação. O botão segurar para operar, reiniciar, localizado nos 2 lados da mesa de alimentação, tem 2 funções. Com a barra de controle em alimentação de avanço e uma barra de desligamento ativada, pressionar o botão reinicia ou retoma a alimentação de avanço. Ao usar a função segurar para operar, como ao tentar inserir material difícil, a alimentação de avanço funciona enquanto o botão for mantido pressionado por até 30 segundos. Os controles da calha de descarga permitem direcionar a descarga de aparas. Dependendo do modelo da máquina, esses controles podem ser manuais ou hidráulicos, mas ambos realizam a mesma função. Se usar o guincho opcional, os controles operacionais consistem em a barra de controle de alimentação, a alavanca de retração e extensão, a alavanca de engate e desengate do guincho, o pino do guincho e o gancho de intertravamento do guincho. O painel de controle principal consiste em
chave de ignição, botões do acelerador, botão de sensibilidade da barra inferior de desligamento da alimentação, botão Smart Feeds, botão de atraso do sistema Eco Idle, duas luzes indicadoras e os botões de menu e navegação. A chave de ignição pré-aquece, liga e para o motor. Os botões de aceleração e desaceleração aumentam e reduzem a rotação do motor. O ajuste da sensibilidade da barra inferior de desligamento determina a distância que a barra deve ser empurrada para parar os rolos de alimentação. A luz de atenção de alimentação indica o ajuste de sensibilidade. Apagada indica sensibilidade normal. Acesa indica sensibilidade reduzida. Piscando indica que o sistema de segurança foi ativado. Em algumas máquinas, o sistema Smart Feed ajusta automaticamente a redução de rotação do motor. Se equipado com Smart Feed ajustável, o botão Smart Feed altera o ajuste da redução de rotação do motor para baixa, média ou alta. A função de atraso do sistema Eco Idle muda quando a máquina reduz automaticamente a rotação do motor e permite alternar entre os ajustes desligado 1 minuto e 5 minutos. O painel de controle principal tem uma luz vermelha de desligamento do motor que indica quando a chave de ignição está ligada e é detectada uma falha de desligamento do motor. Também tem uma luz indicadora âmbar que sinaliza a presença de um código de diagnóstico do motor. O botão de menu permite ver o menu, informações do motor ou a tela principal no mostrador do controlador. Use os botões Retornar, Enter e de rolagem para navegar no menu e nas telas secundárias. A tela principal do controlador mostra o status operacional do sistema e as funções da máquina. Consulte no manual do operador a lista de descrições gráficas e configurações. Na tela do menu principal, acesse as configurações do sistema, diagnósticos, falhas, informações da máquina e pós-tratamento. Consulte no manual do operador mais informações sobre essas opções. A Vermeer equipa alguns picadores de galhos com um controle remoto Trichometer ou um controle remoto Deluxe como opção. Para os fins deste vídeo, demonstraremos as funções do controle remoto Deluxe. Se equipado, os interruptores de seleção de controle remoto, localizados em ambos os lados da mesa de alimentação, selecionarão o modo de controle remoto. O alcance de operação normal é de até 30 metros da máquina. Verifique o alcance antes de operar e sempre mantenha a visão total da alimentação. O controle remoto Deluxe inclui um mostrador LCD, conjunto de baterias e os seguintes botões: liga-desliga, seleção de menu, parada do motor, defletor da calha de descarga hidráulica, menu acima, menu abaixo, rotação da calha de descarga hidráulica, acelerador, Enter ou selecionar, esmagar e parada, reversão, avanço e reinício de rolos de alimentação. Consulte no manual do operador informações sobre o local de armazenamento do controle remoto, registro, código de acesso, operação dos controles, recarga e outras funções do controle remoto. A seguir, mostramos uma visão geral dos procedimentos de partida e desligamento comuns à maioria dos picadores de galhos Vermeer. Sempre siga os procedimentos específicos de sua máquina, conforme descrito no manual do operador. Antes de ligar a máquina, assegure que todo o pessoal esteja afastado da máquina e da área de trabalho. Antes de ligar o motor, verifique se a alavanca da embreagem está na posição desengatada. Verifique se a barra de controle de alimentação está na posição de parada. Gire a chave de ignição até a posição ligado. Se a máquina estiver equipada com um ícone indicador, aguarde para dar a partida. Ele apagará indicando que o motor está pronto para ser ligado. Deixe o motor aquecer por 3 a 5 minutos antes de engatar a alavanca da embreagem. Agora, vamos examinar o procedimento de desligamento. Para desligar a máquina, mova a barra de controle para a posição de parada para parar os rolos de alimentação. Reduza a rotação do motor para marcha lenta baixa. Espere o disco de corte ou tambor de corte desacelerar. O adesivo indicador vermelho e branco mostra quando o disco ou o tambor de corte estiver parado. Mova a alavanca da embreagem para a posição desengatada.
Gire a chave de ignição para a posição desligado, remova e espere o tambor de corte e a correia pararem. Feche e trave a mesa de alimentação. Se necessário para realizar manutenção ou serviço, a mesa de alimentação pode ser deixada aberta. Para parar rapidamente a máquina, usando o painel de controle da máquina, desligue o motor e remova a chave. Espere o tambor de corte e a correia pararem. Desengate completamente o tambor de corte. Para parar rapidamente a máquina, usando o controle remoto, pressione o botão de parada do motor. O motor então para. Gire a chave de ignição para a posição desligado e remova. Espere o tambor de corte e a correia pararem para desengatar completamente o tambor de corte. Não usar o procedimento de desligamento pode resultar em riscos inesperados. Pode ocorrer acidente pessoal grave ou morte em caso de emaranhamento, esmagamento, corte ou outro contato perigoso. Siga o procedimento de desligamento após a operação, antes de realizar qualquer serviço ou manutenção e de transportar. Antes de transportar um picador de galhos, consulte no manual do operador precauções de segurança e informações sobre implementos de seu modelo específico. Verifique se o engate está conectado com firmeza. Verifique se as correntes de segurança estão corretamente cruzadas sob a língua, não torcidas, e se tem o comprimento correto. Assegure que o conector elétrico esteja conectado ao veículo de reboque e que as luzes de sinalização viária e os freios funcionem corretamente. Se equipado com freios elétricos opcionais, verifique se o cabo de separação está conectado. Ao transportar, sempre use bom senso e obedeça às leis aplicáveis ao tráfego viário. Ao chegar ao canteiro de obra, antes de posicionar a máquina, inspecione se há pessoas ou obstáculos na área de trabalho. Nunca posicione o picador de galhos sob uma árvore que esteja sendo podada ou removida, incluindo qualquer área onde possam cair galhos ou onde serão usadas cordas de arremesso, amarração e escalada. Gerencie cabos, cordas e outras ferramentas para que não fiquem presos na pilha de galhos. Remova qualquer galho ou obstáculo que possa interferir na operação, ser perigo de tropeço ou ficar emaranhado ao alimentar galhos. Posicione a máquina em uma área sem obstruções que possam interferir no movimento seguro e verifique se a mesa de alimentação está no mínimo 61 centímetros acima do solo. Mantenha espectadores e o pessoal não operacional afastados da área de trabalho. Se estiver trabalhando em uma via pública, coloque avisos de desvio de tráfego para veículos e pedestres. Use os cones de trânsito, placas e sinalizadores necessários para a situação de trabalho e alimente o material no picador de galhos a partir da calçada para ficar longe do tráfego. Sempre verifique a máquina antes de operá-la. A máquina deve estar em boas condições de operação com todos os equipamentos de segurança instalados. Consulte inspeções da máquina, intervalos recomendados e procedimentos nos manuais do operador, manutenção e peças. Ajuste a calha de descarga e o defletor para descarregar o material picado na direção desejada. Se equipado com uma trava, prenda a calha na posição. A calha de descarga está equipada com uma parada para ajudar a evitar descarga de material na área da mesa de alimentação. Mantenha as pessoas afastadas da área de descarga enquanto o tambor de corte estiver girando. Direcione a calha de descarga para longe das pessoas. Objetos arremessados podem cegar. Use proteção ocular. A máquina está equipada com uma mesa de alimentação que o mantém afastado dos rolos. Para máquinas com mesa de alimentação dobrável, destrave e abaixe a mesa antes de operar. Nunca opere a máquina com a mesa de alimentação removida ou modificada. Assegure que a barra de controle de alimentação e as barras de desligamento da alimentação estejam funcionando corretamente. Para verificar a barra de controle de alimentação, posicione-a em alimentação de avanço e inicie os rolos de alimentação com o botão segurar para operar, reiniciar.
Empurre a barra para a posição de parada central, de reversão e de volta para a de avanço, verificando se os rolos de alimentação funcionam conforme projetado. Para verificar a barra superior de desligamento da alimentação, coloque a máquina em alimentação de avanço e puxe a barra para a posição de parada traseira. Verifique se os rolos de alimentação param. Para verificar a barra inferior de desligamento da alimentação, ponha a máquina em alimentação de avanço e acione os rolos de alimentação. Com o corpo atrás da lateral da mesa de alimentação, bata na barra inferior de desligamento da alimentação e verifique se os rolos de alimentação param. Não opere o picador de galhos a menos que as barras de controle e de parada estejam instaladas e operando corretamente. Se equipado com estabilizadores, eles podem ser utilizados para estabilizar ainda mais o picador. Mantenha os pés afastados ao abaixar os estabilizadores. O abaixamento dos estabilizadores pode esmagar, resultando em acidente pessoal grave. Consulte no manual mais detalhes sobre a operação dos estabilizadores. Após preparar a máquina e a área de trabalho, você estará pronto para começar a operar. Há 3 formas de alimentar o picador: manualmente, por máquina ou com um guincho opcional. Independentemente do método escolhido, sempre verifique o material sendo picado. Remova pedras, arame ou outros objetos que possam danificar as facas e se tornar projéteis perigosos. Mantenha todas as cordas de arremesso, amarração e escalada afastadas do picador e da pilha de galhos. Quando estiver pronto para iniciar a alimentação, siga o procedimento de partida indicado no manual do operador. Primeiro, discutiremos a alimentação manual. Antes de começar, se equipado com controle remoto, verifique se ele está desligado e armazenado no local apropriado. Para iniciar a alimentação manual, coloque a barra de controle de alimentação na posição de avanço e, se necessário, pressione o botão Segurar para operar, reiniciar momentaneamente para iniciá-la. Sempre alimente primeiro a base do ramo ou galho. Alimente o material apenas pela lateral da mesa e não diretamente atrás do picador. Para reduzir a possibilidade de acidente pessoal, solte o ramo imediatamente após começar a ser puxado pelo rolo e se afaste. Ramos podem virar ou se mover para os lados subitamente e podem prendê-lo ou atingi-lo. Use o ajuste de sensibilidade normal sempre que as condições do canteiro de obra permitirem. Se o material atingir frequentemente a barra de parada inferior, você pode reduzir temporariamente a sensibilidade, retomando a sensibilidade normal assim que as condições permitirem. Ao alimentar manualmente material curto, lembre-se de que ramos podem se prender na roupa e puxá-lo. Use um objeto de madeira para empurrar materiais curtos. Além disso, mantenha-se afastado de rolos de alimentação e lâminas girando. Nunca suba na mesa de alimentação. Agora, vamos discutir a alimentação por máquina. Note que você pode liberar espaço para a alimentação por máquina se o picador estiver equipado com um guincho giratório ou removível. Se removível, use um dispositivo de elevação apropriado. Se giratório, siga as instruções do manual sobre como prender o cabo do guincho. Para iniciar a alimentação por máquina, siga o procedimento de partida e ative a alimentação de avanço. Ao alimentar árvores ou galhos por máquina, sempre alimente primeiro a base do ramo ou galho. Solte o ramo imediatamente após o início da alimentação. Depois, vire-se e afaste-se. Embora um operador possa controlar o picador no painel, ao alimentar por máquina, a operação remota também é comum. Vamos ver alguns dos recursos de segurança associados ao uso do controle remoto. O farol intermitente âmbar na parte traseira da máquina indica quando a máquina é controlada remotamente. Não alimente manualmente, nem permita que outra pessoa alimente o material manualmente quando o farol estiver aceso. Quando controlados remotamente, os rolos de alimentação podem iniciar, parar ou inverter a rotação a qualquer momento quando o farol âmbar estiver aceso. Há risco de acidente pessoal grave ou morte. Nunca inicie nem reinicie os rolos de alimentação sem primeiro olhar para a área de alimentação para verificar se outras pessoas estão afastadas. Se o farol intermitente não acender quando o controle remoto for selecionado, há um dispositivo à prova de falha no controle da máquina que não permite a operação remota. Se a alimentação de avanço for desativada por mais de 3 segundos, uma buzina de alerta soa quando a alimentação de avanço for reativada por um controle remoto.
Ao concluir a operação por controle remoto, sempre desligue o controle e coloque-o no compartimento de armazenamento. A seguir, veremos como alimentar material usando um guincho. Nunca opere o guincho com o picador de galhos desconectado do veículo de reboque. A carga pode mover o picador de galhos ou remover a língua do bloco de suporte. Use apenas um cabo de guincho e um estrangulador de corrente aprovados pela Vermeer Corporation. Nunca substitua por nenhum outro tipo de estrangulador. Siga as seguintes mensagens de segurança. Não fazer isso pode resultar em acidente pessoal grave ou morte. Nunca coloque o laço do cabo do guincho sobre os braços ou as mãos. O cabo do guincho pode puxar você para dentro da máquina em alta velocidade. Mantenha o estrangulador e o cabo do guincho separados ao puxar o cabo. Se o cabo se prender nas facas do picador, ele pode puxar o estrangulador de corrente em alta velocidade e atingir qualquer pessoa em sua trajetória. Nunca conecte permanentemente um estrangulador ao cabo do guincho. Se um estrangulador for puxado para dentro da máquina, o metal pode ser ejetado da caixa retangular de alimentação em alta velocidade. Além do perigo para os operadores, isso também pode danificar a máquina. Nunca puxe para fora o cabo do guincho enquanto o material estiver em alimentação. O material pode prender o cabo do guincho e acabar puxando o cabo e o operador com ele. Mantenha-se afastado durante a operação do guincho. O cabo do guincho pode se romper ou soltar. Agora, vamos ver a operação adequada de alimentação com guincho. Para iniciar a operação do guincho, remova o cabo do guincho do gancho de intertravamento. Prenda com firmeza o estrangulador de corrente ao redor da extremidade grande do ramo. Passe a extremidade da corrente pelo anel e aperte bem o estrangulador. Prenda o laço do cabo do guincho na extremidade do estrangulador de corrente e coloque ambos no solo. Com toda a equipe afastada do material e do cabo do guincho, use os controles do guincho para puxar o material em direção à máquina até que o ramo possa ser baixado sobre a mesa de alimentação. Após abaixar o ramo sobre a mesa de alimentação, pode ser necessário reposicionar a corrente. Estenda o cabo do guincho até que o estrangulador de corrente fique frouxo e o cabo possa ser removido. Estabilize o ramo na mesa de alimentação e remova o cabo do guincho. Ramos instáveis podem cair da mesa de alimentação. Há risco de acidente pessoal grave se alguém for atingido. Reposicione o estrangulador perto da parte de trás do ramo e reconecte o cabo do guincho. Puxe o ramo para dentro do picador até que ele se engate nos rolos de alimentação e pare de puxar com o guincho. Remova o cabo do guincho do estrangulador e o estrangulador do ramo. Armazene o cabo do guincho em seu local de armazenamento intertravado. Mantenha o estrangulador afastado do ramo sendo alimentado e siga os procedimentos operacionais normais para alimentar o restante do ramo através do picador. Para solicitar peças de reposição, consulte o manual de peças e contate um revendedor Vermeer autorizado. Se o laço do cabo do guincho se danificar e for reparado por um fabricante de equipamento de elevação certificado, mantenha o tamanho original do laço. Se os rolos de alimentação travarem ou ficarem presos durante a operação, use a barra de controle ou o controle remoto para reverter o material. Inspecione o material, reposicione-o e alimente novamente. Se o material continuar com problemas de alimentação, siga o procedimento completo de desligamento indicado no manual do operador. Apare o material antes de realimentá-lo. Se a calha de descarga ou a carcaça do picador estiver obstruída, desligue completamente a máquina para eliminar a obstrução. Não tente remover uma obstrução com o motor funcionando. Não abra a carcaça do picador para verificar a rotação. Dependendo do picador, verifique a extremidade do eixo, as correias de acionamento ou o disco para assegurar que a rotação parou. Nunca ligue o motor nem opere a máquina com o compartimento do tambor de corte aberto. O material que sai da calha de descarga aberta será ejetado em alta velocidade, podendo causar acidentes pessoais e cegueira. Consulte no manual como obter acesso corretamente a uma calha de descarga ou carcaça do picador obstruída. Use luvas ao limpar a área obstruída e tenha cuidado ao trabalhar perto das facas do picador expostas. Se ocorrer uma obstrução na área do disco ou tambor, inspecione a integridade das facas antes de reiniciar a máquina. Limpe bem a área obstruída antes de fechar a carcaça. Consulte as informações de inspeção no manual do operador.
Para operação e desempenho seguros, inspecione e faça a manutenção de facas, tambor ou disco do picador de acordo com as instruções nos manuais. A Vermeer fornece com cada novo picador de galhos um manual do operador com informações importantes de desempenho e segurança. Se necessário, entre em contato com a Vermeer para solicitar manuais de reposição. Se suspeitar que algo está errado com a máquina, pare o uso e contate um revendedor autorizado Vermeer independente. Não coloque a sua segurança em risco ao continuar utilizando uma máquina que precisa de manutenção ou reparo. Práticas de trabalho seguro ajudam a evitar acidentes. Faça a sua parte, seguindo estes procedimentos para a sua segurança e a dos demais.